Gênesis capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Finaliza aqui então o panorama criacional que Moisés escreveu a partir do capítulo 1, que nós já estudamos na lição passada. A partir do verso 4, vai se tratar da origem da humanidade, a explicação em detalhes da criação do homem. Esta é a história das origens do Gênesis, ou das descendências do hebraico, dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Esse versículo fala da intenção de Deus de ter o homem como parceiro na sua expansão da humanidade, na sua expansão do modelo que ele queria para o homem, do modelo à imagem e semelhança. Na verdade, nós estudamos no capítulo passado que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que ele pudesse ser parecido com o caráter de Deus, do seu Filho Jesus, e que ele se multiplicasse sobre a terra, expandindo assim o governo de Deus sobre a criação que ele tinha feito. Nesse versículo nós entendemos que Deus conta com a parceria do homem. Ele criou o homem para os dois juntos cuidarem desse mundo, desse planeta que nós vivemos. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para que possamos ser parceiros dele nesse mundo, no projeto de Deus de governar essa terra, de governar, de dominar, de subjugar essa terra, de acordo com o governo de Deus, do caráter de Deus. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio, que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, onde existe também o obidélio e pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Bom, se você viu o estudo passado, você viu a minha explicação do fértil crescente, onde eu mostrei para você onde se acredita ser o Jardim do Éden, a localização do Jardim do Éden, que fica na Mesopotâmia, na junção com o Golfo Pérsico. Se você não viu, volte no capítulo 1 e aprenda então a desenhar o mapa do fértil crescente. Nós vamos usar muito isso ainda. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. E o que morreu no homem, foi o seu espírito. Foi aquilo que ligava o homem a Deus. Foi a morte do homem. Ele morreu de fato. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome.
Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. O termo para homem no hebraico é ish, para mulher é isha. É como se fosse macho e macha. Deus tirou a mulher do homem para então formar um casal. Do projeto que ele tem para governar essa terra, ele pensou em uma família entre homem e mulher, dando a eles o poder de governar essa terra e de ser parceiros de Deus. Assim como nós acabamos de ler nesses versículos, o homem deu nome aos animais. Deus trouxe os animais até a presença do homem e fala assim: então, vamos lá, Adão, vamos pensar aqui no nome desses animais. Dá para mim o nome desse bicho aqui que tem uma juba parecida com um cabelo grande. Então Adão pensou: eu acho que vai ser leão. Imagine então esse momento de comunhão, esse momento de profunda ligação entre Deus e o homem, na maneira plena em que Deus criou, do projeto original para o qual o homem foi criado. O versículo segue e diz assim: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deus criou o homem, percebendo que precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Essa auxiliadora, essa mulher, Deus entregou ao homem. Os dois formaram um casal que tinha uma missão de frutificar, de encher essa terra, de governar essa terra segundo o governo de Deus. Deus tem um chamado para você ser um homem e uma mulher segundo o coração dele. Um homem que lidere a sua família, uma mulher que lhe seja auxiliadora idônea, uma família que seja reflexo da glória de Deus, a sua imagem e semelhança, governando essa terra e expandindo o governo de Deus. Essa é a minha explicação de Gênesis capítulo 2.